Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, por esse dia, por esse momento, por esse lugar, por estarmos aqui hoje reunidos para receber a tua boa e preciosa palavra, Senhor, que alimenta, que consola, que conforta, que nos dá certeza de dias melhores sobre a terra. Eu recebo, Senhor, olhos iluminados, para que todos tenham compreensão da glória de hoje, da palavra preciosa, maravilhosa que vamos receber na manhã de hoje. E receba, Senhor, essa graça, esse ensinamento de hoje, alcançando a muitos predestinados, a muitos escolhidos, em o nome do Senhor Jesus. Que todos digam que assim seja, amém, e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, em o nome de Jesus. O tema de hoje tem por título, anote, o apóstolo Paulo e os Gálatas, parte 1. Vou repetir. O apóstolo Paulo e os Gálatas, primeira parte. Esse tema vai ser muito edificante para todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Porém, antes de começar o capítulo 1 aos Gálatas, eu quero meditar em algumas evidências antes, para você entender melhor o estudo aos Gálatas. Como, por exemplo, a primeira aliança, a lei de Moisés, era inferior à segunda, ou seja, a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, em Hebreus, e a gente vai meditar, que os sacrifícios de animais era algo fraco. Isso está descrito em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 18. Vamos a essa evidência. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 18. Para que você compreenda melhor o estudo aos Gálatas, a gente vai fazer um passeio em algumas evidências antes. E essa é a primeira. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 18. Que começa assim. Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior o quê? Ordenança. Que ordenança era essa? A lei de Moisés. Era a anterior ordenança. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por um outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos o quê? A Deus. Então, a lei foi o quê? Revogada. Amém? O que é revogar? Cancelar. Não tem mais validade. As igrejas estão vivendo debaixo de uma coisa que Deus diz, acabou. Os irmãos que nós conhecemos lá fora estão vivendo debaixo de algo que Deus está dizendo aqui, para mim, para você e para quem está do outro lado na internet. Acabou. A lei de Moisés acabou. Então, batismo em águas, sacrifícios, santa ceia, óleo ungido, correntes, campanhas, espada de plástico, tudo isso foi revogado. Tudo isso acabou. Até a espada de papelão também. Que um dia o pastor Heraldo fez parte de um ministério assim, né? Então tudo isso acabou. Tudo isso foi revogado. Para remir o tempo, no mesmo capítulo, veja o que Paulo continua a nos ensinar. Capítulo 7, verso 26. 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus,
que não tem a necessidade, como os sumos sacerdotes, falando aqui da anterior ordenança, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Verso 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. E nós que estamos nele, estamos perfeitos para sempre. Louve ao Senhor. E por nós estarmos em Cristo, na graça do Senhor, estamos perfeitos para sempre. Então, a primeira aliança era feita com sangue de animais, inferior à segunda, porque foi feita com o sangue do Senhor Jesus. Ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Isso está descrito em João 1:29, aqui no telão para remir o tempo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou dos seus filhos. Na primeira aliança, o ser humano precisa, e a gente percebe isso, da salvação. Já na nova aliança, esta nova aliança mostra o ser humano salvo pelo Salvador Jesus Cristo. E tudo isso foi Deus que fez em Cristo Jesus. E uma evidência muito bonita a esse respeito está em Romanos, capítulo 6, verso 11, aqui no telão para remir o tempo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Quem é que está dizendo essa verdade? Deus. Então, se Ele está dizendo, nós dizemos amém e graças a Deus. Assim está feito. Uma outra evidência, Efésios, capítulo 4, verso 32, verso 32 aqui no telão para remir o tempo. Antes do estudo é necessário essas evidências para você entender melhor o estudo aos Gálatas. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Como é que está a igreja de Deus? Em pecado ou perdoada? Perdoada, louvado seja. Então, quando Deus olha para você, Ele vê um espírito justo e perfeito. Amém? Um filho justificado, limpo do pecado de Adão. Só quem vê pecado e fica apontando o dedo são pastores sem entendimento. E isso tem muito no sistema religioso. Pastores que ficam chamando as pessoas na frente do altar. Você que é um pecador, vem aqui na frente. Nós não podemos receber isso, porque não somos pecadores. O que você faz, isso é importante ser dito, o que você faz no corpo, no teu corpo, irmão, ou fora do corpo, é um outro assunto, que a Bíblia trata como obras da carne. Que se você vive assim, você está caminhando para o sofrimento, você está caminhando para a morte, como diz Romanos 8,13. Aqui no telão, Romanos 8,13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. Então, o que você faz no seu corpo ou fora do corpo, uma maldade, por exemplo, isso vai voltar para quem? Para você mesmo. Isso a Bíblia chama de obras da carne. Você não é um pecador por causa disso, você está cometendo uma obra da carne. Como diz lá em Gálatas, capítulo 5, né? Inveja, ciúme, inimizade, ira, porfia, etc, etc. Isso são obras da carne. Agora, com relação ao pecado de Adão, quando Deus olha para você, Ele vê um espírito justo e perfeito. Você não é mais pecador. Graças a Deus. Não existe mais essa história de pecador. Vem aqui na frente você que é um pecador. Essa dívida
nós não temos mais com o pecado. Amém? Essa dívida já foi quitada. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 13, confirma isso. Vamos a Colossenses. Muita atenção nesse passeio rápido que nós estamos dando. Vá anotando tudo. Colossenses, capítulo 2, verso 13. E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com quem? Com Ele, Senhor Jesus, perdoando todos os nossos o quê? Delitos, tendo cancelado o escrito o quê? De dívida. Então não estamos mais em dívida com o pecado de Adão, que está descrito lá em Romanos, que você pode meditar em casa, Romanos 5, do verso 12 ao verso 21, fala que Adão pecou e essa transgressão chegou a todos os homens. Todos pecaram por causa de Adão. Como isto é uma injustiça, veio Cristo para corrigir essa injustiça, removendo esse pecado, para que você não seja mais chamado de pecador. Em casa você pode estar meditando em Romanos 5, do verso 12 ao 21. Então, a dívida com o pecado não existe mais. Está bem claro aqui, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, lei de Moisés, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Além de cancelar a dívida, ainda destruiu todo o mal. Diga, louvado seja Deus. Louve ao Senhor. Destruiu todo o mal. Jesus disse, o nosso Senhor Jesus disse, Pai, meu Criador, eu concluí a obra que o Senhor me deu para eu fazer. Eu não sei se você lembra disso. Se você não lembra, a gente vai ter evidências daqui a pouco. Eu concluí, Pai, a obra que o Senhor me deu. E qual foi a obra dada a Jesus? Justificar o pecador, salvar o pecador do pecado de quem? De Adão. E isso está descrito em João, livro histórico, capítulo 17, verso 4. É muito importante você anotar essa evidência. Está aqui, ó. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E que obra foi essa? Justificar a todos nós do pecado de quem? De Adão. Escrito está. E louvado seja Deus. Então, isso nos dá uma segurança que não estamos aqui blasfemando, que não estamos aqui surfando na maionese, que não estamos aqui em uma doutrina de homens. Não, nós estamos firmes nas verdades que libertam. Nós estamos de fato no Evangelho da graça de Deus, na nova aliança, confirmando todas essas coisas. Então, a partir dessa nova aliança, nós vivemos pela lei da nova aliança. Vou repetir. A partir da nova aliança, nós vivemos pela lei da nova aliança. Ou seja, nós vivemos pela vontade de Deus, que é viver pela fé e não mais pelas obras da lei. Como está descrito em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 35. Em Hebreus 10, 35, ensina que nós não vivemos mais pelas obras da lei, e sim pela fé. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Diga, eu recebo essa palavra. Mais uma vez, diga, eu recebo essa palavra em minha vida. Eu vou vencer, eu vou conquistar,
Eu vou tomar posse, porque a minha fé no Criador não é em vão. Amém? É muito importante a gente declarar, a gente chamar a existência em um nome de Jesus, com firmeza, como fizemos agora, em um nome de Jesus. Meus irmãos, e você que está me ouvindo aí do outro lado, não desista. Não desista de nada na sua vida. Não pare de perseverar por aquilo que você quer conquistar, essa situação que você quer vencer na sua vida. Pastor, eu estou perseverando muito para que Deus venha sarar o meu corpo. Continue perseverando até tomar posse desse milagre em sua vida. Não seja uma pessoa a ficar lamentando, a ficar reclamando, murmurando. Não deixe a carne atrapalhar você nesse ponto. E não deixe a graça de Deus por nada, por ninguém. Mesmo que alguém te peça, não abandone. Porque essa palavra, repito, você pode apoiar toda a sua vida nela. Você vai ter sucesso. Porque nós estamos aprendendo que ela é verdadeira, com Bíblia, em o nome de Jesus. Ela existe de fato. Apoie toda a sua vida e você vai ser bem sucedido. Não desista da graça de Deus. Não desanime, não. Não pare de orar, de ter um propósito por algo na sua vida. Qual é a tua meta? Qual é o teu sonho? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar, meu irmão? O que é que você quer vencer? O que é que você quer conquistar? Apoie toda a sua vida nessa palavra, porque você vai tomar posse. E tudo pela fé, tudo pela confiança, é o que promete aqui. Não fique como algumas pessoas que acordam de manhã, lamentando, puxa vida, ó azar, ó vida, ó desgraça, inferno, miséria, é casa, é filho, é casamento, para mim tudo é um inferno, para mim tudo é ruim, e eu tenho que sair, e eu tenho que resolver, e eu tenho que fazer aquilo, e mais uma vez eu tenho que ir no banco, e mais uma vez eu tenho que ir no correio, e eu tenho que ir naquele mercado, desgraça, inferno, praga, demônio, Satanás. Não seja assim. Tire tudo isso da sua boca. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas dentro da igreja assim e fora da igreja também. Sabe? É uma reclamação, é um desgosto com a vida. Cuidado, hein? Porque tem uma palavra que diz que o nosso Criador fere e sara, mata e faz viver, hein? Então, de tanto reclamar, tem uns até que diz, seria bom que o Senhor me levasse logo, que a sua vontade seja feita, realizada. Está pedindo tanto para morrer? Então, que Deus te leve. É o seu desejo, irmão? Então, que Deus te leve. Eu mesmo quero viver. Eu quero longevidade. E agradeço todos os dias pelo dom da vida, pela comida sobre a mesa, que muita gente não tem a capacidade de agradecer pelo pão que está na mesa, pela comida que está na mesa. Você agradeceu essa semana pelas refeições que você realizou? Você agradeceu pela comida que Deus tem posto na mesa? E a saúde de poder comer aquela comida? Você tem sido grato a Deus pelo teto, pela roupa que você veste? Por você ter condições de entrar numa loja, por você ter condições de entrar no supermercado, você ter condições de pagar a sua água, Você tem sido grato a Deus? Até pelo banho que você toma? Eu vou agradecer pelo banho que nada. Para mim tudo é bobagem. Bobagem, tem muita gente aí que está doido para tomar um banho. E não tem aonde tomar esse banho. E você teve a oportunidade de tomar todos os seus banhos. Então a gente tem que ser agradecido até pelo banho que a gente está tomando, abençoado. Porque tem gente aí, que está dias sem tomar banho. Porque não tem um lugar para tomar banho. Que está na rua. Doido para tomar um banho. E quando toma, fica feliz da vida. Parece que ganhou na Mega Sena. Enquanto outros não agradecem pela cama, não agradecem pela roupa, pelo sapato que tem, pelo banho que está tomando, não agradece por nada. Meu Deus do céu, nós já aprendemos em temas anteriores que nós temos que ser agradecidos pelo fruto da terra, por aquilo que Deus nos dá, pelas conquistas que Ele realiza. Meu Deus do céu, eu sou muito agradecido a Deus. Então nós não devemos estar lamentando, reclamando, murmurando de nada não.
Pessoas que ficam chateadas. Até quando? Eu tenho que ficar pedindo. Até quando, Deus? Até quando? Quando que vai ser a resposta? Quando que o Senhor vai me dar? Eu não estou aguentando mais esperar. Abençoado, tu tem que ser muito do humilde, tá? Porque Deus não é obrigado a dar nada para a gente. Aliás, Deus não precisa do ser humano sobre a terra para nada. Ele não depende do ser humano para ser Deus. Mas nós dependemos de Deus para viver. Para viver. Nós dependemos de Deus para viver. Agora, Deus não depende do ser humano para ser Deus. Mas você é dependente de Deus todo dia. Porque quando a gente dorme, abençoado, a gente apagou. E só Ele para despertar de novo. Você apagou. Você está apagado ali. E a gente desperta por vontade do Pai, por vontade do Criador. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá o quê? Pela fé. Então, só em graça a gente entende isso. O viver pela fé. Sem objetos, sem amuleto, sem ponto de contato. A gente não precisa de nada disso, graças a Deus. Amém? Então, só em graça a gente entende a divisão lei e graça. A Bíblia não é tudo uma palavra só, como muita gente pensa. Quando a gente fala, isso aí é obra da carne, e já isso aqui é fruto do Espírito, essa situação aqui é graça, já essa outra é lei. As pessoas não entendem. Mas por que essa divisão? Porque essa divisão há na Bíblia, o antes e o depois, a lei e a graça, o Velho Testamento e o Novo. Então a Bíblia não é tudo uma palavra só. Eu sempre tenho dito isso e vou tornar a repetir novamente, como está descrito em Atos 20, 32, no telão para remir o tempo. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos, Paulo falando isso, ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A gente está sendo santificado na mente pelo conhecimento, então essa graça tem poder de nos dar muita recompensa, amém? De nos tornar um povo bem-sucedido sobre a terra. Agora vejamos como foi a entrega do ministério do apóstolo Paulo em Atos. Como foi que Deus entregou esse ministério? Olhe para mim, meus irmãos. Nós não estamos em um barco à deriva. Existe um Deus no leme desse barco. Existe um alicerce, existe um evangelho que nos dá segurança na caminhada que nós estamos trilhando aqui. E veja que está descrito em Atos 26, 15. Atos 26, 15. Paulo pergunta ao Senhor, e o Senhor fala com ele. Atos 26, 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo teve esse período na vida dele. E essa história você já conhece. Mas levanta-te e firma-te sobre os pés, sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Ele foi um apóstolo separado para os gentios, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, ou seja, do desconhecimento para o conhecimento, e da potestade de Satanás para Deus, ou seja, da carne para o espírito, a fim de que,
recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui. Então, quando, Paulo, você pregar o evangelho, tirar os que estão nas trevas para a luz, eles vão tomar conhecimento da remissão dos pecados. É aquilo que eu já ensinei para vocês. Enquanto você não conhece, não sabe que você é herdeiro, você não toma o quê? Posse da sua herança. Então, a missão de Paulo foi essa. Você vai para o povo gentil e vai levar a eles todo o benefício da cruz. Quando eles tomarem conhecimento disso, eles vão saber que já estão remidos, justificados pelo meu sacrifício, pelo meu sangue derramado na cruz. Dita essas palavras, que nos dá total segurança com relação à graça de Deus. Vamos agora a Gálatas, capítulo 1, verso 1. Vamos dar início ao estudo. E começa assim a primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Guarde bem essa parte. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, já temos muito que aprender nesse início, nessa saudação do apóstolo Paulo, porque a meta desse estudo é trazer vida para você, sem pressa. A gente vai aprender verso por verso, letra por letra. Então, Paulo aqui, no começo, uma vez mais, o verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo aqui já começa a epístola dizendo: não foi nenhum homem que me consagrou a apóstolo. Eu sou ministro do Evangelho da Graça, da parte de quem? De Deus. Lembra que a gente leu Atos, como foi importante? Quem constituiu ele? Deus mesmo. Olha, eu estou constituindo você a esta missão, de você levar o conhecimento da graça aos gentios. Então, Paulo aqui, ele fala com autoridade: eu sou ministro do Evangelho da graça de Deus, por vontade de Deus. Ele me escolheu para essa missão. Ele é o apóstolo aos gentios, ou seja, ao povo não judeu. Portanto, o apóstolo Paulo, nesse início de verso da primeira carta de Paulo aos Gálatas, é o apóstolo da graça e o único. É o primeiro e o único apóstolo da graça. Não existe outros depois de Paulo. Pelo menos a Bíblia só nos respalda a reconhecer Paulo. Se existe outros aí, é porque se intitulou apóstolo. Mas apóstolo mesmo da graça é aquele que a gente leu em Atos, que foi constituído por quem? Por Deus. Então é esse que a Bíblia me ensina a reconhecer. Ah, mas tem um na televisão, tem um na internet, que inclusive é de um bairro aqui perto em São Paulo. Tem outro lá no Rio também, tem outro não sei aonde. Esse se intitulou apóstolo. Mas o que foi constituído por Deus, biblicamente, a gente só deve reconhecer Paulo. Amém? Só Paulo. E nesse mesmo verso, olha só, uma vez mais, o mesmo verso, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Diga graças a Deus. É por isso, você que me ouve aí do outro lado, você que está aqui, é por isso que não temos aqui uma cruz gigante no altar com
Jesus pendurado, e nem ela vazia, porque a cruz, muita atenção, servia como pena de morte para os criminosos e ladrões, na época do Senhor Jesus. Isto fazia parte da lei romana, não faz parte da Bíblia a cruz. Tem pessoas que pensam que a cruz faz parte da Bíblia. A Bíblia não ensina, carreguem, pendure a cruz no pescoço, tenha uma cruz no altar, mesmo que vazia. Jesus, a Bíblia não ensina nada disso. A cruz é um símbolo de maldição, ou seja, um símbolo de morte, como está descrito em Gálatas 3,13. 3,13, está aqui, se tiver, coloca aí no telão, e você anote também aí no seu caderno. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. E mais a mais, lá em Êxodo, isso é importante falar, que não devemos ter nenhum tipo de objeto, nada na nossa vida, para você se relacionar com Deus, com o Senhor Jesus. Coloca aqui no telão também, para remir o tempo, Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nada. Amém, abençoado? Na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, nenhum tipo de objeto. E mais, Jesus não estabeleceu uma coisa importante que eu vejo em muitas pessoas. Ele não criou, por exemplo, vamos fazer a oração, no momento que você ora com Deus, vamos fazer o sinal com as mãos, vamos fazer o sinal da cruz. O Senhor Jesus não estabeleceu isso. Ele não criou isso. Vamos fazer o sinal da cruz na hora da oração. Nem a Bíblia ensina isso. Tá certo? Os discípulos do Senhor Jesus também não faziam o sinal com as mãos quando oravam, tá? Sendo assim, não é necessário, não está na Bíblia como ordenança de Deus, o sinal da cruz com as mãos. Quem já viu isso em algumas pessoas? Se você for perguntar para a pessoa, ela nem sabe responder. Outras dizem, não, eu faço porque mamãe faz, papai faz, um monte de gente faz, e diz que é para proteger. Dizem que é para dar sorte, dizem que é para isso, é para aquilo. Abençoado, nem na Bíblia está escrito isso. Não tem respaldo, nem de um lado, nem do outro. O porquê disso? O porquê disso nós sabemos. Doutrina de homens. O homem que inventou isso. Esses dias eu estava na janela da minha casa, e o vizinho estava tirando o carro, e antes dele entrar, ele fechou o portão, e antes dele entrar, ele ficou. Pensei eu, ele está pedindo proteção, fazendo o sinal o quê? Da cruz. Ou coisa parecida. Que eu tenha sorte no dia de hoje, ou coisa parecida. Então, no seu relacionamento com Deus, na hora de você fazer a sua petição, meu irmão, a sua oração, a gente não tem nenhuma base bíblica que você deve, nesse momento, com as mãos, fazer o sinal da cruz. Não é necessário, amém? Não é uma ordenança escrita na Bíblia. E é por isso também, nessa conclusão do verso final, que ele ressuscitou dentre os mortos, que nós não comemos o pão e nem bebemos o suco de uva em memória de Jesus. Porque eu já disse e repito, isso é muito importante. Só se faz algo em memória de quem está o quê? Morto. Você já viu essas pessoas que é fã do cantor, da cantora? E por que vocês estão colocando aqui flores nessa data? É porque hoje faz 10 anos que morreu a minha cantora. Então, em memória dela, nós estamos aqui nesse bate-lugar, né, fazendo aqui uma cantoria com a banda, lembrando, né, o fulano tal, a fulano... Não é assim? Em memória do morto. Então, nós não realizamos nada em memória de Jesus, porque Ele está vivo. Diga, louvado seja. Só se faz algo em memória de quem está morto. No caso de Jesus, aqui diz, na conclusão do verso primeiro final, que ele ressuscitou por vontade de quem? De Deus Pai. A sua ceia, a nossa Páscoa, é Cristo.
E olha o que diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Vamos aqui, Apocalipse 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ou seja, sua vida, tá? E vejo o que acontece quando a gente abre o nosso coração, quando a gente começa a dar ouvido à voz de Deus, quando a gente começa a se relacionar com Ele. Entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Louve ao Senhor. Então a nossa ceia é essa. É justamente o que estamos fazendo agora. É você estar se alimentando da palavra de quem? De Deus. Quando eu me alimento da palavra de Deus, estou ceando com Ele e Ele comigo. Por isso que nós aqui não celebramos a Páscoa judaica, porque aí estaríamos em memória do morto. E aqui em Gálatas diz que Ele está vivo. Diga, louvado seja. Agora vamos às considerações aqui de Gálatas. Nós lemos até o verso 5 e vamos agora ao verso 6 do capítulo 1. E assim diz o apóstolo Paulo no Evangelho aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Vamos aqui prosseguir. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho ao qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo tomou conhecimento disso. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. Muito importante isso. Esses versos, essa carta na sua totalidade, foi escrita por zelo. O apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho aos Gálatas, como ele mesmo aqui confirma, né? Mas ele tomou conhecimento que os Gálatas estavam misturando graça com lei, e a gente percebe isso no capítulo 3 também. Estavam misturando a graça com lei. Os Gálatas estavam se contaminando com o judaísmo, sendo um povo gentil. E Paulo persevera para que eles permaneçam firmes no evangelho da graça. O evangelho da graça, como eu falei e repito, não vai deixar de ser nunca, porque é a última aliança. Amém? Por mais acontecimentos que ocorram na sua vida, problemas, não abandone. Por mais que pessoas venham falar besteira contra a igreja, contra a graça, não receba, porque essa é a palavra que Deus predestinou para a nossa vida. Amém? Pode apoiar a sua vida, porque você vai ser bem-sucedido. Se o evangelho, você que está aí do outro lado, agora é para você que eu me dirijo. Se o evangelho que você está recebendo, meu irmão, não fala da salvação eterna, que você já tem, se o lugar que você congrega não ensina para você que o diabo já foi destruído, que você já é um abençoado, sem precisar sacrificar, então não é um evangelho verdadeiro que você está recebendo, e sim alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Porque o verdadeiro fala dessas coisas. O evangelho verdadeiro confirma que tu és filho e salvo e abençoado, propriedade exclusiva de Deus, que nenhum mal existe porque ele já foi destruído. Um lugar que fala que existe um demônio no seu trabalho, um demônio no seu casamento, um demônio na vida do seu filho, é o que Paulo diz aqui. Não é evangelho, e sim alguns que estão querendo causar confusão, perturbação na sua cabeça. Todo lugar que não prega o cristianismo, a graça de Deus, é um outro evangelho que Paulo diz que traz perturbação. E é uma verdade. Você conhece gente assim que é totalmente perturbada. Tudo dessa pessoa é demônio, é diabo. A pessoa conversa com você e ela sempre falando, ó, o
O diabo é demônio, inimigo está aí. Tudo a pessoa coloca o diabo. É a vida, é o corpo, é a família, é a casa, é o trabalho. Meus irmãos, tudo isso aqui que a gente vê, até onde os teus olhos possam alcançar, tudo isso aqui é de Deus. Tudo isso aqui é de Deus. Não dê glória para quem não tem nada. Me diga uma única coisa, você que está aí do outro lado, escreva. Depois que você ouvir essa mensagem no YouTube, escreva. Qual foi a única coisa, me diga, uma única coisa que o diabo criou? Pelo menos uma planta. Não, eu conheço uma planta que foi o diabo que criou. Inclusive eu tenho uma no meu... Então me diga o nome dessa planta, pelo amor de Deus. Porque pelo entendimento que eu tenho, o meu Criador disse, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu sou o Criador de todas as coisas, inclusive de você, amado irmão. Eu quero que alguém me diga uma única coisa que o diabo criou aqui, fez, que você possa dizer, ó, isso aqui é dele. Não tem nada. Nada. Até o próprio Satanás, quem foi que criou ele? Deus. E depois, quem foi que destruiu? Deus mesmo. Tudo que se vê aqui é criação do nosso Pai, meu Deus do céu. Tudo é dele, tudo é soberania dele. Isso está descrito lá em Efésios. Ele está em todos, age por meio de todos e vive na vida de todos os seus eleitos, seus escolhidos. E louvado seja. E paramos por aqui. Na próxima reunião a gente prossegue com o estudo, com essa carta maravilhosa de Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo e os Gálatas. Na próxima reunião teremos a parte 2 e vamos estar de pé e agradecer o nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos agradecer o nome do Senhor Jesus por essa glória maravilhosa de hoje. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento, por estar diante da tua mesa e ter recebido esse alimento, por esse estudo da carta de Paulo aos Gálatas, por todo esse conhecimento recebido, Senhor, que verdadeiramente nos torna um povo liberto da doutrina dos homens e suas invenções, seus objetos, suas campanhas, suas correntes, seus amuletos, seus rituais, e etc, etc. Obrigado, Senhor, muito obrigado. O nosso coração está cheio da tua palavra, está cheio da tua exortação, cheio do teu ensino, do teu conhecimento. A gente sai daqui, meu Deus, sabendo da tua grandeza, da tua soberania, meu Criador. Com essa glória de hoje eu recebo que vamos ter muita honra na nossa caminhada sobre a terra, Senhor. Muita honra. O benefício da palavra, da tua palavra em nossa vida, em nossos caminhos, em nosso corpo, em nossa saúde, em nossas finanças, em nosso casamento, em nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Eu recebo o benefício da tua palavra, Senhor. A paz interior. Obrigado, Deus. A paz interior. Eu recebo o benefício da tua palavra, Senhor. Em minha vida, a saúde, a certeza de livramento, justiça. Pela fé, meu Deus, vamos caminhar crendo no sobrenatural, Senhor, que tu podes fazer. Digo, meu Criador, o meu Deus, Ele pode fazer. E eu recebo tomando posse. Fale com Deus, abençoe. Declare, eu vou vencer essa situação. E diga, qual é essa situação? Eu vou vencer. Eu vou conquistar. E diga, qual situação você quer tomar posse? Eu vou conquistar. Porque eu estou caminhando e crendo no sobrenatural. Eu estou na senda da vida, eu estou no caminho certo. Eu estou no Evangelho,
que Deus disse para Paulo: eu te constituí ministro para esta missão. E nós fomos alcançados por esta palavra, meu Pai. Obrigado. De graça e vida. Porque a palavra da tua graça dá sabor, dá vida, dá certeza, dá segurança. Sara, Senhor, o que está doente, aquele que está com alguma dor ou tristeza no coração nesse momento e me ouve, de onde quer que esteja. Sara, meu Deus, essa mente que está cheia de dúvidas, de medo, de insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Confie, persevere, apoie toda a sua vida nessa palavra e você será bem sucedido por onde quer que ande. Eu recebo, Senhor. Recebo que vai haver justiça. Justiça, Senhor, na vida desse teu servo que está atravessando dias difíceis no trabalho, Senhor. Recebo justiça para essa tua serva que está atravessando por momentos difíceis, de grande justiça no seu trabalho, Senhor. Honra a essa tua serva, Senhor, que tem te honrado, a esse teu servo que tem te honrado, em nome do Senhor Jesus. Fale com o seu Criador, fale com o seu Deus, converse com o seu Pai, porque as nossas orações são ouvidas por Deus. Você que está atravessando um momento muito difícil na sua vida e foi alcançado por essa palavra e foi trazido a esse lugar, é certo que Deus te trouxe, que Deus te alcançou por essa palavra para te dar dias melhores, para fazer nova todas as coisas, porque Deus não realiza algo sem propósito. Deus não revela o evangelho por revelar. Deus tem propósito contigo. Se Deus te trouxe esse lugar, é porque Deus vai te dar dias melhores sobre a terra. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra em minha vida, que eu vou tomar posse de dias melhores sobre a terra, em um nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas bem fortes. E até a parte 2. Um dia abençoado a todos. E até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.